Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e olha só, mais uma alta aí na taxa Selic, né? E a gente saiu de 12,75 e agora fomos para 13,25. Bom, isso gera impactos diretos aí no mercado, pessoal, na bolsa de valores, né? Ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, dólar, tudo que você pode imaginar, a gente sofre um impacto direto aí com essa alteração, pelo menos no curto prazo, né? Muita gente se apavora quando tem essas movimentações. Então eu estou aqui agora para explicar para você qual é a minha visão sobre isso, como eu me comporto com os meus investimentos, o que acontece, o que você deve fazer, enfim, se é assunto do seu interesse, investimentos, como viver da renda aí, né, dos seus investimentos com bolsa de valores, é isso que eu ensino você a fazer aqui. Estou aqui passando uns dias aqui no Canadá, curtindo a minha liberdade financeira, estudando inglês, mas moro no Brasil, logo volto para o Brasil, tá? Logo vocês voltam a me ver aí no estúdio que vocês estão acostumados e, enfim, se inscreve aí se esse é um assunto do seu interesse. Bom, pessoal, olha só. Você tem que entender o seguinte, né? Aqui no 500 Pratas, na estratégia 500 Pratas, a gente investe com foco no longo prazo, né? Então a gente escolhe boas ações, bons fundos imobiliários, estoques, REITs, investimentos no exterior também, né? Para a gente carregar para o longo prazo aí, para a nossa carteira previdenciária. Só que essas movimentações de curto prazo, como por exemplo aconteceu aí agora com a taxa Selic aí, essas oscilações aí geram movimentos de curto prazo, né? E o que eu quero fazer aqui com você é o seguinte, eu peguei vários gráficos que mostram qual é a relação que os índices, né, os ativos têm com a alteração da Selic, porque vai ficar mais fácil para você entender tudo isso aí que está acontecendo, tá? Então beleza, eu vou compartilhar alguns gráficos aqui com vocês, vamos lá. Olha só, esse primeiro gráfico que eu tenho aqui, ó, é só para vocês verem como que anda o histórico mais ou menos aí da taxa Selic, né? Eu peguei desde 2017 aqui, que a gente estava com uma taxa lá de 13%, né? Vinha até um pouco mais, até 14% um pouco antes aqui, daí ela veio caindo, 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 e chegou em 2 aqui, ficou um bom tempo em 2. No meu entendimento, muito da inflação que a gente está vendo agora, essa disparada da inflação aí, é porque o governo deu uma forçada na barra, né? Poxa vida, o governo não, o Banco Central, né? Tem o dedo do governo lá dentro, né? Tem gente que não gosta que diga que o Banco Central é governo, mas porque ele é independente, mas é governo porque tem dedo lá dentro, né? Tem indicação política, tem o ministro da economia lá dentro, então acaba tendo dedo do governo, tá? Seguraram um bom tempo aqui nos 2%, é muito baixo para o Brasil, e acelerou a economia, né? Disparou, a inflação foi lá em cima e agora dá-lhe pé no freio. Isso aqui, galera, a taxa Selic é um freio no Brasil. Quando a gente está em 13%, o freio de mão está puxado, né? A economia é um carro de Fórmula 1 ali, ó, com o freio de mão puxado, ela quer ir. Selic não deixa, tira dinheiro de circulação, certo? Produz e não tem dinheiro para comprar, porque a alta da Selic tira dinheiro de circulação. Beleza? Aí veio para cá, derrubou, chegamos em 2%. 2% ninguém quer deixar. Eu lembro quando estava em 2%, todo mundo dizia assim, eu não vou deixar meu dinheiro investido aí na renda fixa porque não está rendendo nada. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou trocar de casa, eu vou trocar de carro. Ou seja, é isso mesmo que o governo quer. Injeta dinheiro na economia, bota em 2%, todo mundo começa a usar o dinheiro para investir de alguma forma. Ao mesmo tempo, né, imprime dinheiro de várias outras formas, isso aqui é só uma forma de jogar dinheiro na economia. Não só o Brasil fez isso, o mundo todo, por isso que a gente está vendo aí o mundo imprimiu dinheiro como nunca nos últimos 2 anos, por conta de todos os eventos que aconteceu aí, né? Questão de saúde e tal. Não gosto muito de falar o nome porque o YouTube derruba aqui a audiência, né? Mas tudo isso que está acontecendo aí, que a gente teve que usar as masks e tal, né? As máscaras. Então, o que acontece aí? Derrubou, o mundo injetou dinheiro para acelerar a economia. E agora a gente está pagando caro essa conta porque a inflação está aí. E aí faz o quê? Puxa o freio de mão de novo, porque quando eu subo a taxa de juros, eu tiro o dinheiro da economia mais uma vez. Quando eu tiro o dinheiro da economia, eu começo a retrair e para de vender, certo? Porque o cara que ia comprar uma casa, ele não compra mais, porque ele vai deixar investido. O cara que ia financiar um carro, não financia mais, porque o juros está caro. Ele bota o dinheiro na poupança e espera render lá, né? Quem não sabe investir, coloca na poupança. Quem já sabe investir, coloca em algo bem melhor, que é as coisas que eu ensino aqui. E aí faz com que não venda os produtos, se não vende, baixa o preço, então a gente dá uma controlada na inflação, beleza? Então aqui só para vocês verem como é que tá, o último que eu tinha, até esse gráfico que eu peguei tava com 12,75, agora já foi para 13,25, tá? Olha só, aqui eu fiz uma comparação que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho o índice de inflação, ó, inflação em vermelho, tá?
E aqui eu tenho em verde a taxa Selic. Para vocês verem o que eu estou falando, veja que a inflação ela vem antes, tá? Porque a inflação ela vem e aí o Banco Central vai jogando a taxa Selic para controlar a inflação. Se a inflação está muito baixa, a economia não está indo, baixa a taxa Selic, porque daí a gente consegue acelerar. Acelerou demais, a inflação sobe. Sobe a taxa Selic atrás para frear. A taxa Selic sempre vai na cola da inflação. Então eu vejo aqui, ó, linha vermelha, ela veio caindo em 2014, o Banco Central faz o quê? Baixa um pouquinho. Opa, a inflação deu um pico, o Banco Central sobe um pouquinho a taxa de juros. Depois a inflação derrubou, o Banco Central vem atrás derrubando a Selic. Então sempre vem atrás. A inflação estava lá embaixo, menos de 2% ali 2020 para 2021, porque economia retraída, né? Ninguém saindo para as ruas, ninguém gastando dinheiro. O governo dá-lhe baixa juro, baixa juro, baixa juro, baixa juro, baixa juro, chegou em 2%. Olha o que aconteceu com a inflação. Deu um boom de inflação. E agora o governo está correndo feito doido atrás, jogando a taxa de juros lá em cima para conseguir conter a inflação. Então isso aqui é para vocês verem como ele vai olhando a inflação e também vai olhando a taxa de juros. Isso aqui é importante vocês olharem, tá? Para entenderem os fundos imobiliários de papel, por exemplo. O fundo imobiliário de papel te devolve a inflação todo mês. Então o certo é você pega a inflação, desconta. Ah, um fundo imobiliário está pagando quanto um fundo de papel aí para você? Ah, Leandro, está pagando 16% ao ano. E a inflação está quanto? 10%. Você está ganhando 6% líquido. Se você investe em um fundo de tijolo e você ganha 6%, tá dando no mesmo que o fundo de papel. Beleza? Então fica ligado nisso aí. Vamos lá, outro gráfico que eu quero mostrar aqui para você. O que acontece? Olha só, aqui eu comparo com o índice Bovespa, né? Muita gente sofre aí com as oscilações de curto prazo do índice Bovespa, vê a carteira de investimentos derretendo. É importante olhar isso aqui, ó. Taxa Selic, lá atrás, em 2004, a gente estava lá com 25%. Bem alto, né? Baixando, 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 baixando. Em contrapartida, eu tenho o quê? Na contramão, sempre na contramão, a Bolsa de Valores subindo, 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 subindo. Beleza? Depois, a taxa Selic andando mais ou menos de lado, a Bolsa andando mais ou menos de lado. Quando a taxa Selic caiu, foi até 2, a gente teve recorde da nossa Bolsa de Valores. Principalmente no curto prazo, tá? Porque não é só a taxa Selic que influencia no preço das ações na Bolsa de Valores. Outras coisas, principalmente o lucro das empresas, tá? A economia aquecendo, e tudo isso influencia. Mas no curto prazo, de forma quase que imediata, a Selic influencia. Porque é simples, né? Imagina, a gente tem um investimento a 12,75, tem um certo interesse ali. Não, vamos pegar um prazo maior, né? Imagina quando estava lá em 2. Quem é que queria deixar dinheiro parado na taxa Selic? Ninguém, porra, porque 2% não rende nada. O cara procurava de alguma forma um rendimento melhor, achava na Bolsa de Valores, por isso que todo mundo comprou bolsa e foi lá para cima. Agora o que acontece? A gente viu a Selic sair aqui, ó, esse gráfico está um pouco atrasado já, né? Saiu de 2 e foi lá para cima para 10. Pô, o camarada olha, poxa vida, eu ficar aqui na Bolsa de Valores, correndo risco com empresa, só que eu não estou falando nós aqui, estratégia de prazo, que a gente sabe o que está fazendo e acumula patrimônio em empresas para viver no longo prazo. Quer aprender comigo estratégia de 500 pratas? Link sempre na descrição. Aprender a viver de renda e ficar tranquilo. O que acontece? O cara olha de curto prazo, o investidor, né, mais imediatista, pô, bolsa aqui, tô correndo risco, agora a Selic está lá em 13,25, joga o dinheiro para a Selic. Tirando o dinheiro da Bolsa de Valores jogando na Selic, a nossa Bolsa de Valores, o índice Bovespa, cai, beleza? Então é por isso que a gente está vendo queda no índice Bovespa e não vai para frente no curto prazo. É claro que influencia também o seguinte, as empresas para crescer, para investir, elas precisam tomar dívida, fazer empréstimo para expandir. Fica muito caro para uma empresa fazer empréstimo com uma taxa Selic lá em perto de 14%, né? Acima de 13% como está agora. Então as empresas não emprestam dinheiro, não crescem, não se desenvolvem, param de vender um pouco porque a taxa Selic está tirando dinheiro da economia e isso tudo faz com que as empresas não consigam evoluir nos seus resultados e nem crescer. Também ajuda a segurar o índice Bovespa. Então, é ruim para nós no curto prazo quando a gente tem taxa de Selic muito alta, porque as empresas não se desenvolvem, a Bolsa de Valores cai, como a gente pode ver nessa correlação aqui, tudo isso acontece. Só que nós da estratégia de 500 pratas aqui, que a gente investe no longo prazo, acumula patrimônio para viver dividendos, o que a gente faz? Compra. Quanto mais a taxa Selic sobe, mais a bolsa cai. Quanto mais o índice Bovespa cai, mais a gente compra. Por quê? Porque é cíclico. A gente tá vendo aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Daqui a pouco a Selic vai cair de novo. Quando cair,
a bolsa de valores dispara, as empresas bombam, fazem empréstimo, compram, evolui, vende pra cacete, distribui um caminhão de dividendos e nós estamos bem posicionados. Por quê? Porque quando a Selic estava em 14, que os imediatistas estavam comprando Selic, nós estávamos comprando bolsa, beleza? É assim que funciona. Mais uma relação aqui. Aqui, deixa eu ver o que é esse gráfico. Aqui eu faço uma comparação do dólar. É importante você entender que quando o governo sobe a taxa Selic aqui no Brasil, quando o Banco Central sobe, faz com que fique mais interessante investir aqui no Brasil. Então o gringo ele compara com a taxa que ele tem em casa, né? Então, por exemplo, o investidor lá dos Estados Unidos, ele olha, pô, aqui nos Estados Unidos estão me pagando 2, lá no Brasil estão me pagando 13,25. Qual que é o risco de eu investir naquele país? Dá uma olhada no risco Brasil, existe um índice, né, que é posso buscar aqui outra hora e mostrar para vocês, o índice de risco país, risco Brasil. Olha, tá interessante eu correr esse risco para ganhar todo esse prêmio. Vou levar meu dinheiro para o Brasil. Levo o dinheiro para o Brasil, converte de dólar para real, segura o câmbio. Então dá uma equilibrada. Quando a taxa Selic sobe, puxa o investimento do exterior para cá e faz com que dê uma controlada no câmbio, certo? Aqui eu tenho um gráfico que mostra, ó, a taxa Selic ela veio caindo. Aqui eu pego de 2017 até 2021, tá? 2021 para 2022, a taxa Selic caiu, até que chegou aqui nos 2%, e na contramão nós vimos o dólar subindo. Quanto mais a taxa Selic caía, mais o dólar subia. Por quê? Porque agora é o movimento contrário que eu mostro nesse gráfico aqui. Pô, o gringo vai deixar no Brasil 2% ao ano, se ele pode deixar na casa dele quase 2% ao ano, correndo muito menos risco, ele não é trouxa, né? Ele pega esse dinheiro e vaza do Brasil. Quando ele vaza, converte real para dólar, dólar sobe. Sobe, aí a gente se beneficia se a gente investe em empresas que ganham em dólar. Aquelas que não ganham em dólar sofrem um pouco mais, porque a matéria-prima fica mais cara, os nossos produtos aqui ficam mais caros. Enfim, commodity é em dólar, a gente acaba pagando esse preço também, né, com a alta do dólar quando a taxa Selic vai muito para baixo, tá? Enfim, essas relações aqui para você entender. A taxa Selic mais alta é bom até para a gente investir lá no exterior, né? Mandar um pouquinho de grana lá para fora, comprar estoques, REITs, porque se a gente está mantendo um dólar de 5, com uma Selic a 13,75, meu amigo, se essa Selic cai para 4, para 3 de novo, esse dólar vai para 7, 8 reais, tá? Então, por conta dessa relação aqui, tá? Eu não tenho bola de cristal aqui, não estou querendo chutar, mas dá pra gente imaginar isso pela correlação histórica que tem. Aqui eu tenho um histórico curto, mas se você for pegar um histórico longo, você vai ver que sempre existe essa correlação dólar e Selic, tá? Aqui eu tenho um gráfico aqui que é da Selic com o IFIX, para você comparar também. O IFIX é o índice que mede a oscilação dos fundos imobiliários. Mesma coisa, gente. Quando eu tenho aqui, ó, esse amarelinho é a Selic e o azul é o IFIX, tá? Quando eu tenho a Selic caindo, o preço dos fundos imobiliários sobe. Curto prazo. Quando a Selic sobe, os fundos imobiliários andam de lado ou caem. Olha só, a Selic subiu pra caramba aqui de 2012 até 2015, mas eu não vi os fundos imobiliários caindo tanto. Por quê? Porque ainda a gente pegou um ciclo imobiliário de 2012 para frente que valorizou o imóvel. Então, como aquilo que eu sempre falo, não é só uma coisa que interfere. Mas o que aconteceu aqui? Veja que de 2012 até 2015 foi excelente para comprar fundo imobiliário. Por quê? O ciclo estava puxando para cima, mas a Selic estava segurando para baixo o preço do fundo imobiliário. Quando, meu amigo, a Selic saiu de 14 e caiu para 2, disparou a cotação do fundo imobiliário. Até que voltou, agora a Selic está subindo, aí a gente está vendo essa queda gigante nos fundos imobiliários. Está entendendo o que está caindo? Inverso da Selic. Agora imagine você comprando. É isso aqui, ó. Agora a Selic está lá perto de 14, igual eu estou pegando um gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é 2015, né? Mais atrasado. Aí é a mesma coisa que você estiver comprando fundo imobiliário aqui. Olha o que você tem pela frente a hora que a Selic começar a cair de novo. Que ela cai, porque é cíclico, tá? Basta dar uma freada e uma retraída na economia, ela volta a cair e aí os fundos imobiliários disparam. Então o que é melhor você fazer agora, Leandro? O que você faz, Leandro? Eu compro fundo imobiliário, eu compro ações, eu compro de tudo. A última coisa que eu faço agora é investir na Selic. Eu acumulo dinheiro na Selic, deixa eu voltar aqui para mim agora, eu já falei bastante, já mostrei bastante para vocês. Galera, eu acumulo dinheiro na Selic enquanto a Selic está lá embaixo, está em 2%, está em 3%, ninguém quer. Mas só que daí tudo fica caro. A bolsa de valor, o índice Bovespa fica caro, o índice fixo fica caro, o dólar sobe,
as ações americanas tudo fica caro. Eu faço o quê? Eu começo a acumular na Selic. Pô, tu é louco, 2%, 3% tá botando dinheiro na Selic. Não quero ganhar dinheiro da Selic, quero estacionar meu dinheiro para pegar oportunidades. E eu vou comprando renda variável, continuo, né? Mas eu vou fazendo caixinha na Selic. Agora que a gente tem a Selic lá em cima, perto de 14, o que acontece? Eu tenho índice Bovespa despencando, eu tenho fundo imobiliário despencando, dólar sendo segurado, né? Não vou nem dizer caindo, mas sendo segurado, porque poderia estar subindo muito mais se não fosse Selic. Eu tenho bolsa americana com oportunidade, eu tô com um caminhão de oportunidade. O que eu tô fazendo? Eu tô usando toda aquela Selic, aquele dinheiro que eu deixei guardado na Selic nos anos atrás, aí, nos meses atrás, vamos dizer assim, né? Quando tava lá embaixo. E agora que os imediatistas estão comprando Selic, eu não quero nem saber da Selic, porque tem oportunidade pra cacete na renda variável. Eu tô acumulando pra caramba na renda variável, porque quando a Selic cair, meu amigo, aí a gente volta a conversar. Entendeu? Como é pensamento de longo prazo. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Links na descrição e eu te vejo na próxima aula.